Bom, galera, fazia muito tempo que eu tava planejando em voltar a produzir conteúdo, falar sobre a vida, falar sobre Deus, e eu acho que esse é o momento certo, porque eu tenho tido mais questionamentos do que nunca. Eu tenho tido mais reflexões também e devaneios do que nunca na minha vida. E eu acho que nada melhor do que eu expor isso de alguma maneira, sabe? E eu também estava cansado de fazer vídeos bem produzidos e não ter resultado algum. Então eu simplesmente decidi pegar um microfone e sair falando o que tá passando na minha cabeça. E eu tive, na verdade, duas inspirações que me levaram a voltar a produzir, a voltar a ter vontade de gravar vídeos e gravar simplesmente os meus devaneios, sabe? Que a primeira foi, na verdade, um amigo muito próximo que eu percebo que ele grava por amor, sabe? Ele faz vídeos por amor. Tanto é que teve um em que ele gravou de madrugada, falando bem baixinho, no escuro, e ele simplesmente postou um vídeo assim, sabe? Que é algo que tu não vê em lugar nenhum. E eu achei isso muito curioso e muito motivador também. E eu vou botar um trechinho aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Me botaram numa merda de horário lá na firma, então eu só posso gravar de noite. Ué, credo, meu, olha o rosto do bagulho hiper realista. E a outra pessoa também que me motivou bastante foi o Rodrigo Abraham. Eu acho que a maioria das pessoas deve conhecer ele pelo canal Abraham, que é o principal dele, que ele faz vídeos com uma temática mais reflexiva também, conspiracionista e muito interessante, sabe? Realmente ele motiva as pessoas a crescerem e nos dá um toque de vida assim que realmente para quem absorve de verdade faz a diferença no nosso convívio. Bom, e esse nome niilista cristão que eu coloquei nesse quadro é algo que tem me atormentado há bastante tempo, porque eu me considero um cara quase que niilista. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa com um pezinho no niilismo, porque eu não consigo ver sentido na existência, eu não consigo ver o sentido na vida humana, eu não consigo ver sentido na rotina humana. É algo muito complicado pra mim. E eu espero me aprofundar mais sobre esses temas no futuro. E de verdade, parece que tudo é tão raso, sabe? As pessoas simplesmente são robôs, as pessoas vivem como se jamais fossem morrer. E isso é algo que eu fico impressionado, porque muitas pessoas simplesmente se afogam no trabalho até o dia da morte delas. E aí, se a gente for parar pra olhar de um outro ponto de vista, a gente fica pensando, caramba, de que valeu a tua vida? Tu simplesmente não fez nada, tu simplesmente trabalhou até morrer. Tu literalmente trabalhou até morrer. E isso é algo que me atormenta demais a mente, sabe? Porque não é o certo. A gente olha de cima assim e vê, não, isso não é certo, sabe? Parece que se a humanidade tem algum sentido, não é pra trabalhar até morrer. Não é pra ser escravo do mundo, sabe? Como a maioria das pessoas são. Inclusive eu não posso ser hipócrita. Atualmente eu sou refém do mundo, eu não consigo escapar porque infelizmente eu tenho que sobreviver. E esse é o pezinho que eu tenho no niilismo, sabe? A existência humana, que é algo que me atormenta demais, porque eu não consigo ver sentido algum. E... Bom, mas como pode um niilista ser cristão? Isso não seria uma contradição gigantesca? Bom, em qualquer igreja eles pregariam que isso é uma contradição e isso é até um pecado, sabe? A gente questionar sobre qualquer coisa relacionada a Deus, a criação de Deus, seria um grande pecado. O que eu acho completamente errado, porque o questionamento é algo muito saudável, é algo muito correto de se fazer, porque a gente cresce em conhecimento. E a Bíblia, ela me responde diversas questões que eu não encontro resposta em qualquer outro lugar. Por exemplo, o fato de eu não conseguir ver sentido na existência, ver sentido na vida humana, eu olho para as escrituras e percebo que a vida é simplesmente uma provação, porque lá diz, felizes os que perseveram na provação, porque depois de aprovados, receberão a coroa que Deus tem separado para aqueles que o amam. Acho que é algo assim. E
isso realmente me responde metade dos meus questionamentos, sabe? Sobre a razão da vida humana, sobre tudo parecer não ter sentido. E o simples fato de me dizerem que a vida é uma provação, isso me completa, sabe? Porque daí muitas perguntas de fato são respondidas. E eu acabo vivendo nesse embate, sabe? Entre olhar ao redor e ver que as coisas não fazem sentido, mas ao mesmo tempo saber que as coisas foram feitas para não ter sentido mesmo, sabe? Porque são uma aprovação. Por que são uma aprovação? Porque imagina se Deus se manifestasse sempre pra gente. Quais de nós seriam escolhidos se as coisas fossem fáceis desse jeito, sabe? O fato da gente ter toda essa liberdade de poder escolher a Deus por conta própria, sem prova nenhuma, sem poder provar, sem poder ter uma experiência irrefutável, é realmente isso que faz com que a gente seja privilegiado, sabe? E que a gente seja merecedores do reino de Deus. Porque realmente a gente passa pela provação, porque a gente passa por essa vida e escolhe crer naquilo que a gente não viu, sabe? Naquilo que mais fez sentido pra gente. E é o que Cristo já disse: felizes os que não viram e assim mesmo creram. E é isso que eu levo pra minha vida, sabe? Então, claro, eu não consigo abandonar esse meu lado niilista, mas ao mesmo tempo esse meu lado cristão me completa com essas pequenas respostas que eu encontro nas escrituras. E eu acabo vivendo então com todos esses questionamentos, sabe? Eu acabo vivendo tentando entender como as pessoas passam por esse mundo e não se questionam. Como as pessoas passam por esse mundo e não tentam ser pessoas melhores. Dizem que o cristianismo é a maior religião de todas, né? Com 2 ou 3 bilhões de pessoas. Porém, eu discordo veementemente disso, porque a maior parte dos cristãos, eles simplesmente são cristãos da boca pra fora, sabe? Se tu parar pra conversar com algum deles, com a maioria deles, na verdade, eu diria até, 90% dos cristãos, pergunta quantos apóstolos Cristo teve, ou simplesmente qual é o primeiro livro do Novo Testamento, eles não vão saber responder, porque são cristãos da boca pra fora. E eu acho que a essência do cristianismo é isso: tu crer, mas não só crer, tu procurar entender, procurar estudar sobre, sabe? E fazer com que isso transforme a tua vida. E é isso que eu não vejo na maior parte das pessoas. Elas não têm essa paixão de ir atrás, sabe? Essa ganância, no bom sentido, de ir atrás de respostas. Elas simplesmente vivem como robôs, como eu disse antes. E esse é o maior erro das pessoas. No fim de tudo, eu acabo percebendo que a minha visão pessoal de mundo é basicamente o livro de Eclesiastes, sabe? Porque a gente começa se questionando, a gente começa vendo que as coisas realmente são vaidade correr atrás do vento, vaidade e aflição de espírito, né? Na verdade, pouca coisa tem uma importância concreta pra gente. A maior parte das coisas que a gente faz são só detalhes nesse mundo. São detalhes que, querendo ou não, amanhã ou depois, ninguém mais vai lembrar. Então, pra mim, o livro de Eclesiastes tem uma importância absurda, porque o ciclo do ser humano, o ser humano ideal, deveria ser exatamente como no livro. Tu começa te questionando, tu começa com diversos questionamentos profundos, sabe? E tu vai encontrando respostas ao longo do caminho. Mas tu nunca desiste de procurar as respostas. Tu vai tentando entender, tu vai errando, tu vai acertando, até tu chegar em um ponto onde tu encontre Deus como a tua resposta absoluta. E depois de encontrar Deus como a tua resposta absoluta, isso vai te completar. Isso vai te completar da maior forma possível. Porque de fato essa é a única coisa que importa, sabe? Essa é a única coisa que faz sentido. Considerando que tudo que nos cerca vai virar pó, tá condenado a virar pó, então de fato o encontro com Deus, a busca por Deus, é a única coisa que importa nessa existência. Como já disse o Iago Martins em um dos vídeos dele, que eu achei sensacional, foi uma reflexão a respeito da vida de Jó. E nessa reflexão do Iago, ele acaba meio que resumindo tudo que eu disse aqui. Eu vou botar esse trechinho também pra vocês terem uma noção.
Essa existência é isso, é um estado intermediário entre o nada e o nada. Só o que importa é o que está para depois, então, dessa existência. No fim das contas, como a gente passa por essa existência, é uma grande oportunidade de louvar o nosso Deus, de servir ao Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. O que temos, o que acumulamos, o que vivemos, a experiência de vida que pode ser mais farta e próxima para uns, mais dificultosa, dolorosa para outros, no fim das contas, são um pequeno detalhe do que essa vida realmente foi feita para ser, que é um caminho para que possamos olhar para a eternidade. No fim das contas, a nossa oração tem que ser a oração de Jó. É pedir para que Deus coloque a eternidade nos nossos olhos. Para que no meio da dor e do sofrimento que eu não entenda, que eu não vejo porquê, que eu não vejo motivo, eu possa crer que Deus está comigo no sofrimento. E a vida é basicamente isso, né, galera? É essa transição do nada para um nada. E o que importa é se a gente realmente vai encontrar a verdade nesse meio termo. Se a gente realmente vai fazer a escolha suprema, que é encontrar Deus, que é aceitar Deus como uma verdade absoluta, como a esperança das nossas vidas, sabe? E essa meio que basicamente é a resposta para a vida. Esse basicamente é o sentido da vida, na verdade.